Boa tarde, está começando mais um programa Meu Doutor. Hoje o tema é ceratocone, uma doença ocular que impacta milhares de brasileiros, principalmente jovens, e que pode trazer desafios importantes para a qualidade de vida. Além disso, vamos aproveitar para falar sobre avanços no tratamento de cirurgia refratária, catarata, pterígio e presbiopia. Para abordar esses temas, recebemos o Dr. Leonardo Lima, médico oftalmologista, especialista em segmento anterior, catarata, cirurgia refratária e ceratocone. Atual chefe do setor de oftalmologia da Clínica Acesso Saúde em Taguatinga e conselheiro fiscal da Sociedade Brasileira de Catarata e Cirurgia Refratária. Doutor Leonardo, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Eu agradeço o convite, Gutenberg, e espero que a gente possa colaborar com o programa. Perfeito. Leonardo, vamos começar falando sobre ceratocone, né? Mas antes de falarmos sobre sintomas, o que o paciente apresenta, o que é mais comum e tal, explica pra gente o que é ceratocone. Muito bem. O ceratocone é uma doença onde a córnea, que tem um formato esférico, ela acaba mudando o seu formato, né? Devido a múltiplos fatores. O principal fator para que o ceratocone ocorra é coçar os olhos. Então, o trauma crônico leve ao longo de anos faz com que o ceratocone avance. Para o paciente, nada mais é do que uma piora progressiva da visão. Então, o paciente nunca fica com óculos legal, os óculos não ficam confortáveis e a visão vai se deteriorando, né? Já que a doença ela tem esse caráter progressivo. A secura ocular, que é comum principalmente nessa época do ano, que está diminuindo a umidade, pode ser causa? Também, né? O olho seco ele é um dos principais fatores de você coçar os olhos. Então, a deficiência de lágrima ou ainda uma lágrima de má qualidade pode fazer com que o principal fator de piora do ceratocone avance, né? Que seria coçar os olhos. Então, o primeiro tratamento para o ceratocone é lubrificar os olhos. Lubrificar, né? Com lágrimas artificiais, né? Leonardo, por que o ceratocone costuma aparecer em jovens e quais são os principais fatores de risco? Há relação com o hábito como coçar os olhos ou doenças alérgicas, principalmente doenças alérgicas, né? Que é comum. Justamente. O fato de coçar os olhos, a gente tem que pegar justamente essa fase onde as alergias são mais predominantes, né? Que é na primeira infância e até a adolescência. Então, o ceratocone, na maioria das pessoas, aparece ali entre os 8 até 16 anos, né? Que é justamente onde o paciente coça mais os olhos. E o fato de coçar os olhos, né? É o fato de você fazer um trauma crônico leve e progressivo. Você faz com que a córnea do paciente vai ficando mais flexível. E é aí que está a doença. A doença do ceratocone ela tem que estar associada ao fato de coçar os olhos. Porque se não coçar os olhos, em tese o ceratocone não avança. Então é aquele trauma contínuo, né? Justamente, é coçar os olhos, coçar, e aí você acaba levando a um trauma e a córnea, em vez de ficar esférica, que é o formato natural, ela adota um formato cônico, daí o nome ceratocone. Tá. Ela tem origem genética ou é sempre traumática? Isso. Tem predisposição genética? Existe uma carga genética importante no ceratocone, mas o principal fator é o fato de coçar os olhos. A nossa córnea ela é constituída de colágeno, né? E esse colágeno ele tem uma formação diferente de pessoa para pessoa, né? Então, quando você coça muitos olhos, você predispõe à doença de ceratocone. Então, na realidade, a prevenção é evitar de coçar os olhos, estar hidratando. Justamente, tal, né? Só que não é tão fácil, né? Porque assim, você pega justamente a questão social, né? Se você mora num ambiente insalubre, você vai ter um avanço da doença. Se você não tem a condição financeira para fazer o tratamento junto com o especialista em alergia, né, usando os colírios, usando medicações orais, usando a imunoterapia como as vacinas, você não vai conseguir fazer a prevenção do ceratocone, né? E a fotofobia, importante? Justamente a fotofobia ocorre principalmente porque a fotofobia está relacionada ao astigmatismo. Então o paciente tem astigmatismo alto, que acontece no ceratocone, e aí ele vai ter a fotofobia. Então assim, o diagnóstico precoce ele é fundamental. Então, tem uma pessoa com astigmatismo acima de 1 grau, 1,5 grau, deve ser realizado um exame simples chamado ceratoscopia computadorizada. Nesse exame, a gente já consegue identificar os sinais iniciais de ceratocone e já fazer a prevenção ou até mesmo o tratamento. Perfeito. Como a ceratocone impacta a qualidade de vida dos pacientes?
Você poderia compartilhar exemplos do consultório sobre como essas condições interferem na rotina, na autoestima e nas atividades diárias dos pacientes? Justamente. Então a gente pode começar assim. Se você tem 80% do que você entende, aprende, pelo esforço visual, se você tem um déficit visual, você vai acabar tendo uma diminuição das oportunidades da vida. A área de segurança, por exemplo, quem tem ceratocone não pode assumir, né, a área de segurança como Polícia Militar, Civil, Rodoviária Federal, enfim, até aeronáutica. Você vai ter um prejuízo de alguns déficits que você vai ter pelo fato de não estar enxergando bem, né? Então, assim, impacta demais. Eu sempre falo com meus pacientes, se a gente consegue identificar um paciente com ceratocone precocemente, ali com 12, 13 anos, e faz o tratamento ali, a gente consegue fazer com que a doença não evolua. E aí o paciente vai ter uma visão funcional excelente e não vai ter nenhum prejuízo no futuro. E ela se agrava com exposição às telas? Hoje a gente vive o tempo todo em frente das telas, né? Justamente. Passa em média 8 horas por dia, né? Justamente. O celular marca, né? Exatamente. E assim, as telas, elas são um grande problema para a visão. Na verdade, não só as telas, mas o que as telas tiram da gente. O fato da criança não estar exposta à luz solar, né, faz com que você tenha um avanço da miopia. O fato de você ficar nas telas em atenção, você diminui a frequência de piscar, faz com que a lágrima evapore e aí você acaba coçando mais os olhos. Então acaba sendo um círculo vicioso, ruim, né, que a gente também tem que expor isso para os nossos pacientes. E quando a gente fala de tela, a gente está falando de computador, do telefone, do tablet, né, de todas as tecnologias, as mídias. As tecnologias, né, que se usa hoje e infelizmente é inevitável, né? Assim, eu acho que tudo em excesso faz mal, né? A gente pode ter um controle maior em relação às telas dos nossos filhos e poder fazer com que a gente possa, não precisa tirar as telas, mas usar né? Usar de forma responsável, né? Perfeito. Bem, quais são os maiores mitos sobre ceratocone, cirurgia refratária e catarata que você encontra no seu consultório? Perfeito. Tem alguns exemplos para dar para a gente? Tem muitos, né? Assim, a primeira coisa, o ceratocone, ele tem um diagnóstico fácil, através de exames, né? A gente também tem um diagnóstico clínico, aquele paciente que vai no consultório e 6 meses, 4 meses, a visão acaba piorando, ele acaba tendo como eu posso dizer, os óculos, o grau dele sempre fica oscilando, nunca fica legal, porque o normal é enxergar bem. Você deve enxergar bem, independentemente do seu grau. Então, se você tem 2 graus, 3 graus e não está enxergando bem com esse grau, a gente tem que fazer exames complementares para que a gente possa dar o diagnóstico da doença. Em relação à cirurgia refrativa, é fundamental e necessário a gente ter acesso aos exames do paciente, porque a cirurgia refrativa ela trabalha com a remoção de tecido. Então, se a gente remove o tecido da córnea, a gente tem que saber se essa córnea não é doente, não tem ceratocone, ou se ela não tem outra doença, para que a gente possa fazer a cirurgia e livrar o paciente dos óculos, né? Em relação à catarata e vista cansada, elas são muito associadas. Então, por volta dos 38, 42 anos, a gente vai precisar usar o óculos para perto, porque o nosso cristalino, que é a lente interna, acaba diminuindo a sua capacidade de compensar os graus que nós temos e também de piora da visão de perto. Então a visão de perto vai declinando até o ponto de que a gente vai ter uma catarata lá com 60 anos. Hoje, o Conselho Federal de Medicina já aprova a cirurgia de catarata precoce em pacientes com 55 anos ou mais e 1,5 grau de hipermetropia. E, se possível, se tiver uma retina saudável, pode utilizar uma lente especial para se livrar dos óculos, né? A gente faz um tratamento já completo. A cirurgia refratária é para todos, não tem contraindicação? Não, existem as contraindicações formais. Se o paciente tem alterações no formato e na espessura da córnea, ele não pode fazer a cirurgia refrativa a laser. Mas existem as cirurgias refrativas com implante de lentes especiais que podem ser utilizadas em pacientes que não têm uma espessura ou curvatura de córnea adequada. E aí, teoricamente, a cirurgia refrativa está para todos, mas com modalidades diferentes. Perfeito. E a catarata só comete jovem, velho, aliás? Na verdade, a catarata mito? É um mito, na verdade, né? Porque assim, a catarata ela tem muito relacionada à função que a pessoa exerce. Então, por exemplo, a catarata pode existir a catarata congênita, né? A mãe que, infelizmente, pode ter lá uma sífilis, uma toxoplasmose, ela pode ter o diagnóstico, a criança pode nascer com catarata congênita, daí é fundamental o exame do teste do olhinho, né? Que a gente não está ali vendo só o retinoblastoma, que seria uma doença mais grave, mas a catarata ali precoce, ela tem que ser tratada na criança ali com 40, 50 dias, porque senão a criança vai ter o que nós chamamos de ambliopia, ou perda de visão por privação.
né? Na fase mais, na juventude, alguns tipos de remédios, como os corticoides, utilizados, né, para doenças autoimunes ou até mesmo alergias, eles podem também gerar o quadro de catarata. E aí, realmente, a maior prevalência dos pacientes que têm catarata justamente são os pacientes mais velhos, os pacientes com 60 anos ou mais. E aí, hoje, você tem 60 anos, tem 70 anos, mas faz as mesmas atividades que fazia com 40 anos. Então, a gente acaba operando a catarata com o objetivo também de melhorar a qualidade de vida do paciente. Diminui queda, melhora a qualidade de vida, diminui o quadro de demência. Então, a catarata hoje ela é um aditivo para você ter uma melhor qualidade de vida depois que você opera. Perfeito. A gente já está se aproximando para o final do nosso primeiro bloco e antes disso eu vou complicar um pouquinho mais, né? Quais são os principais avanços no diagnóstico e tratamento do ceratocone? Você poderia explicar para a gente sobre o uso de lentes de contato, crosslink, anéis intraestomais e transplante de córnea? Perfeito. Veja que são várias formas de tratamento. Justamente. Nesse caso, você já colocou na ordem, né? O tratamento com a lente de contato rígida, ele faz com que o paciente tenha uma visão de melhor qualidade. Infelizmente, a lente de contato rígida ela não impede o avanço do ceratocone. O crosslink é um tratamento onde a gente desepiteliza a córnea e coloca uma vitamina chamada B2, que é a riboflavina, e faz com que a córnea fique mais rígida, evitando 90% das vezes o avanço do ceratocone. E nós temos ainda o tratamento com anel. Nós chamamos de anel estromal, também chamado antigamente de anel de Ferrara. E esse anel ele é introduzido na córnea para mudar o formato da córnea, regularizando o astigmatismo que o paciente tem. E o transplante de córnea hoje ele é a última modalidade do ceratocone. Então o paciente fez todos esses tratamentos, mesmo se a doença avançou, a gente tem a possibilidade de fazer o transplante de córnea, né? E aí já é uma medida mais agressiva em relação a isso, para que a gente possa, enfim, dar uma visão de qualidade para o nosso paciente. E o transplante de córnea é feito com que material? Ele é feito com a córnea de um doador. De um doador, né? Então, um paciente que falece, ele pode doar 2 córneas e como a córnea tem uma imunidade diferente em relação em relação aos outros órgãos, a gente consegue com uma córnea de um paciente com sangue tipo A transplantar para um paciente com sangue tipo B então, e ele tem um bom resultado. A aceitação ou rejeição é bem menor? Bem menor, bem menor. Perfeito. Bem, chegamos ao final do nosso primeiro bloco e já voltamos. Nos aguarde, fique aí. Estamos de volta com o meu doutor. Hoje desvendando os desafios e avanços na saúde ocular com o doutor Leonardo Lima. Doutor Leonardo, vamos continuar falando sobre tratamento, né? Aproveitando sua experiência, quando a cirurgia refratária é indicada, quais são as técnicas mais modernas disponíveis hoje, como LASIK, SMILE e PRK? Existem novidades em personalização das cirurgias? Sim. A cirurgia refrativa ela pode ser indicada nos pacientes que têm o grau estabilizado e tem uma córnea saudável. Então, se o paciente tem uma córnea com uma espessura designada e um formato da córnea ok, dentro dos nossos parâmetros, né? A gente pode fazer a cirurgia refrativa. E ela tem várias modalidades. A gente pode colocar em 4 modalidades. O SMILE é uma técnica mais moderna, mas não corrige também o astigmatismo. E também pode ser utilizado. É um laser chamado femtosegundo, e o laser ele corta a córnea numa lamela, a gente remove essa lamela para que a gente possa diminuir o grau do paciente. As técnicas a laser mais utilizadas são o PRK e o LASIK. E é uma técnica muito em relação à espessura da córnea e às condições clínicas, né? O LASIK é uma técnica de recuperação mais rápida, o paciente geralmente já sai enxergando muito bem, contudo consome mais tecido, então não é todo paciente que pode ser submetido a isso. O PRK é uma técnica mais segura, vamos dizer assim, mas tem uma recuperação mais lenta. Então vai depender muito da proposta que você vai ter com o seu paciente e do que ele vai precisar. E existem também as lentes fásicas, são lentes utilizadas para pacientes até 20 graus de miopia, ou ainda em pacientes que têm grau, mas que não pode ser submetido à cirurgia laser. Também tem um resultado excelente. Perfeito. Leonardo, o acesso da população na rede pública e na medicina suplementar, tem na rede pública? Os convênios autorizam com facilidade? Como é que está aí essa questão? Na cirurgia refrativa, existe uma regra, né, da Agência Nacional de Saúde, onde pacientes com miopias de 5 graus até 10 e astigmatismo até 4, é obrigatório os planos de saúde ter essa autorização. Na rede pública, infelizmente, nós não temos a cirurgia refrativa. Existem alguns hospitais e escolas em São Paulo, Recife, que para treinar os médicos que estão ali fazendo o fellowship, né, a subespecialização, existem esses pacientes que são selecionados. Mas na rede pública eu não tenho conhecimento
dessa parte. Em relação a convênios, né, como eu já falei, tem que ter esses critérios. Fora isso, apenas na questão particular mesmo de fazer a cirurgia. Perfeito. E agora vamos falar de uma coisa que é comum, é bem comum, né? Que é do domínio popular, a questão do pterígio. O que é pterígio? Que é um problema bem comum no Brasil, quais são as causas, qual o tratamento e se existe forma de prevenção. A gente mora num país solar, né? Onde o sol impera a maior parte do tempo. E hoje menos, mas antigamente a população vivia muito mais exposta ao sol. O pterígio nada mais é do que aquela carne crescida que cresce em direção à córnea. E esse avanço ele pode levar a alguns problemas em nível social, em nível de grau, né, piorando a qualidade de visão do paciente e até mesmo em nível de inflamação, causando cada vez mais o olho vermelho. Então a gente vai pegar pela questão social. Então hoje se você for parado numa blitz e seu olho estiver vermelho, o agente do Detran pode dizer para você que você está com o aspecto de quem está embriagado. Na questão social, você pode olhar assim, uma pessoa que tem olho vermelho, você pensa que ela está consumindo drogas, né? Então é uma questão social importante, né, para fazer a cirurgia. Outra questão é, como ele avança em direção à córnea, ele gera astigmatismo, então ele pode piorar a qualidade de visão do paciente. E como inflama muito mais, o paciente às vezes fica refém até daqueles colírios que não devem ser utilizados, que são colírios para deixar o olho mais clarinho, né? E aí eles podem causar até alterações cardiológicas. Perfeito. E agora vamos falar sobre vista cansada. Depois dos 40, né, começa a ter a história da vista cansada. Quais as opções de correção, incluindo óculos, lentes de contato e cirurgias? E como a tecnologia tem ajudado no tratamento dessa questão da vista cansada, que eu acho que é uma questão de saúde pública? Também a população envelheceu, né? Eu mesmo tenho 41 anos e estou aqui com um tratamento que eu estou utilizando, que é um colírio, mas a gente vai falar um pouquinho também. Existem vários tratamentos e modalidades para a gente melhorar a vista cansada, né? Ou pelo menos passar por ela de uma forma mais tranquila. O primeiro tratamento da vista cansada sempre vai ser a utilização dos óculos, seja um óculos só de perto ou um óculos ocupacional, né, que é um óculos que dá visão entre 33 até 70 centímetros, ou até mesmo um óculos multifocal, que muita gente tem dificuldades na adaptação. Mas os óculos sempre serão a primeira opção de tratamento, porque a gente tem que entender que o paciente ele precisa enxergar para perto. Hoje o nosso mundo é muito mais perto, intermediário, do que longe. Então a gente passa mais tempo no ambiente, no meu caso, ambulatório, ou no caso de um paciente, um ambiente, enfim, um escritório, uma sala de trabalho, do que realmente dirigindo ou usando a visão de longe. Então, os óculos sempre serão a primeira opção. A segunda opção, e não menos importante, seria a utilização de lentes de contato. E existem estratégias, como a báscula, a gente deixa um olho para longe e outro olho para perto, e ainda também as lentes de contato multifocais. Elas são excelentes para o ambiente mais descontraído, aquele que você não tem que ler ou enxergar muito bem para perto, né? E a gente também tem avanços ainda na utilização de alguns tipos de medicações que podem melhorar a visão de perto para um evento social, para um batizado, uma missa, um casamento, e eles podem ajudar também, né? As cirurgias, elas hoje também são utilizadas, né? E vai depender muito do que o paciente faz, de como ele quer se apresentar no trabalho, do que ele precisa ver. Então a gente sempre tem que tentar personalizar esse tipo de tratamento para que a gente não tenha um insucesso cirúrgico. Bem, Leonardo, alimentação, proteção solar e hábitos de vida podem ajudar na prevenção de doenças oculares, como pterígio e catarata, e até outras doenças? Infelizmente, pterígio e catarata não tem nenhuma relação com a questão alimentar. Existem duas doenças que estão relacionadas à alimentação e que podem ter um impacto positivo, né? Você pode, por exemplo, paciente com olho seco, né, por causa evaporativa, ele pode utilizar a suplementação com o ômega 3, né? E aí o ômega 3 pode sim ajudar na melhora do olho seco. E também pacientes com degeneração macular relacionada à idade, onde o uso de antioxidantes, né, algumas vitaminas e até alguns alimentos antioxidantes podem ajudar a retardar o processo. Infelizmente, para catarata, a gente não tem nenhuma evidência científica que comprove que a alimentação saudável poderia ajudar. Óbvio que sempre é interessante, né, a gente ter uma alimentação saudável, mas para essas duas doenças específicas... A alimentação saudável como orientação geral e não específica. Justamente. Bem, quais são as principais novidades em inteligência artificial e tecnologia para diagnóstico e tratamento oftalmológico? Como essas inovações têm impactado e melhorado o dia a dia do paciente e do próprio profissional, do próprio médico, né? Hoje a gente vive esse momento que eu acho deslumbrante em relação à inteligência artificial, onde a gente já consegue, dentro do consultório, não mais escrever e utilizar, por exemplo, algumas inteligências
para poder ele já formalizar a consulta e, enfim, ir digitando para a gente. E a gente também tem o auxílio da inteligência artificial no diagnóstico de algumas doenças, como o ceratocone, né? A inteligência artificial hoje ela já nos informa alguns índices de probabilidade do paciente desenvolver ceratocone se ele fizer cirurgia refrativa, né? Na retinografia também ele já vai mostrando os pontos ali que existem alterações, alguns sangramentos na retina do paciente. Então não tenho dúvida que no futuro não muito distante a IA, né, vai chegar e já chegou, na verdade, e vai nos ajudar bastante. Perfeito. Bem, para quem já tem alguma doença ocular ou já fez cirurgia, quais são os principais cuidados no pós-operatório e na manutenção da saúde ocular? Perfeito. Então, você operou, fez uma cirurgia, primeira coisa, tenha um médico de referência, tenha aquele médico para chamar de seu. Por quê? Porque você pode ter alguma intercorrência pós-operatória. Eu sempre digo para o meu paciente, a cirurgia ela não termina ali no ato cirúrgico, ela é bem prolongada, às vezes dura anos. Então, você tem que fazer as avaliações, pelo menos anuais, para que você tenha ali a certeza de que está tudo bem. Recentemente, eu tive uma paciente que operou há 5 anos comigo de catarata e ela estava com uma alteração na retina e teve que ser feito um laser. Se ela não tivesse vindo na consulta anual, ela teria provavelmente um descolamento de retina. Então é fundamental, o pós-operatório é tão mais importante, né, do que a própria cirurgia em si. Perfeito, Leonardo. E tem uma coisa que está surgindo, incomoda, é recomendado, não é? É a questão da mudança da coloração da córnea, né? Como é que é isso? Pigmentação, a gente chama isso hemodismo, tem complicações graves, pode levar a cegueira, pode ser massificado ou é preocupante para o profissional da oftalmologia enquanto saúde pública? A ceratopigmentação, que é o nome da técnica, né, e não está autorizada ou aprovada no Brasil. Então não é legalizada no Brasil. Não, já no começa Brasil. Por aí. No Brasil a gente não tem essa autorização. Só para esclarecer, porque tem algumas influências aí. Isso, recentemente isso não é legalizado, ou seja, é ilegal. No Brasil seria uma prática que seria ilegal, né, para o nosso Conselho Federal de Medicina. Então o detalhe é o seguinte, a ceratopigmentação é uma técnica que pode ser utilizada em pacientes que têm aquele olho branco. Teve um acidente, uma cirurgia mal sucedida e o olho ficou branco. Então a gente faz a pigmentação da córnea para que a gente possa diminuir, melhorar a autoestima desse paciente. Ele vai ficar com o olho mais parecido com o outro que não teve problema. E aí, essa técnica que é utilizada para fins estéticos, ela tem vários tipos de complicações. A primeira complicação é você diminuir a sua capacidade de enxergar a periferia. Então, a visão periférica diminui bastante. A outra complicação, além de infecções e inflamações, é que você vai atrapalhar futuras cirurgias, como a própria cirurgia da catarata. O cirurgião não vai conseguir enxergar o que ele tem que fazer, porque a córnea está pintada. Então, a recomendação é que não faça essa cirurgia. Se você quiser ter uma cor diferente dos olhos, use lente de contato, né? Mas não é o recomendado de acordo com as técnicas que nós temos atualmente. Então, pelo que você está mostrando, é bastante prejudicial, porque vai diminuir a acuidade, sim, vai dificultar posteriores tratamentos, e a pergunta que não quer calar, você consegue recuperar, consegue desfazer essas pigmentações? Essa técnica ela é irreversível. Repito, ela é irreversível. A única forma de voltar com a córnea seria fazer um transplante de córnea. E aí não justifica você querer mudar a cor dos olhos e fazer um transplante de córnea porque a cirurgia teve insucesso. Esse esclarecimento é fundamental, porque todo modismo pode levar a problemas sérios, né? Sim. Bem, chegamos ao final do nosso segundo bloco. E antes de encerrarmos, gostaria que você fizesse suas considerações finais e disponibilizasse para quem está nos assistindo sua rede social, seu e-mail, como as pessoas podem te localizar no teu consultório. Perfeito. Eu agradeço o convite. A gente vive um momento muito intenso na oftalmologia e a gente tem que, cada vez mais, ter aquele médico para chamar de seu. Eu estou à disposição de todos os pacientes, dos meus pacientes e de futuros pacientes, para que a gente possa sempre dar um tratamento de qualidade e segurança para a questão da saúde visual. Eu atendo na Clínica Visio, no Sudoeste, atendo no Acesso Saúde, em Taguatinga. O meu Instagram é Dr. Leonardo Lima e também o YouTube também. Então lá a gente tem o estudo e a gente coloca cirurgias, coloca também algumas técnicas e algumas explicações para que a gente possa deixar sempre o nosso paciente muito confortável em relação aos tratamentos que a gente exerce. Leonardo, muito obrigado mais uma vez, obrigado a você que nos assiste e até o próximo domingo aqui na TV Brasília, Canal 6, às 13 horas. Lhe aguardo. Até lá.